Olá amigos, sou Fernando Pitt e este é o podcast Classe Tech. E neste episódio da série especial Profissionais pós-pandemia, vamos bater um papo sobre um dos caminhos mais rápidos para estar preparado para o mundo pós-pandemia. Será que existe atalho para este caminho? É o que vamos saber neste programa. Então vamos para o episódio para ver com quem iremos conversar hoje. Para falar de formação profissional, nada melhor do que trazer aqui para o Classe Tech o colega Rogério Luiz da Silva Ramos, também produtor e host do EPTcast, um podcast voltado à educação profissional e tecnológica, assim como o Classe Tech. Rogério, seja bem-vindo ao Classe Tech. E para começar, você poderia se apresentar aos nossos ouvintes, falando um pouquinho sobre sua atuação? Olá, Fernando. Olá, ouvintes do Classe Tech. Muito obrigado pelo convite e consequente oportunidade de falar um pouco a respeito do que a gente vem desenvolvendo aí ao longo dos últimos anos. Bem, eu sou tecnólogo em comércio exterior e logo no final da graduação procurei fazer um curso de especialização em engenharia de produção por conta de algumas disciplinas que me despertaram para esse caminho. E um tempo depois, acabei fazendo uma outra. Foi a gestão estratégica de pessoas para entender de forma mais científica a respeito desse assunto. Enfim, atualmente eu sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, desde 2015, onde venho lecionando disciplinas na área do comércio exterior, com ênfase na historiografia do comércio exterior brasileiro e legislação portuária e aduaneira. E há quase um ano eu sou aluno do programa de mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica. Então, Rogério, nós estamos tratando nesta série exatamente sobre o perfil das profissões, e especialmente dos profissionais no pós-pandemia, né? Nós sabemos que esse momento que a gente vive no mundo como um todo vai revolucionar muita coisa, inclusive a forma de se formar, a forma de trabalhar. E nesse sentido, Rogério, você como professor na área técnica, tecnológica, como você vê essa questão da modalidade dos cursos técnicos, em especial para a formação destes novos profissionais? Realmente, nós podemos considerar cursos técnicos como um atalho para o profissional pós-pandemia? Vamos lá, Fernando. Para responder essa sua pergunta, nós temos que levar dois pontos fundamentais aqui em consideração. O primeiro, o que é a educação profissional técnica de nível médio e o que ela se propõe, e depois temos que entender sobre os seus fundamentos. Então, vamos lá. Primeiro, a educação profissional técnica de nível médio, popularmente conhecida como os cursos técnicos, né, é uma formação que possibilita aos seus estudantes concluintes o exercício profissional em alguma área produtiva reconhecida no mundo do trabalho. E essa formação se propõe a habilitar profissionalmente a pessoa que concluiu o curso. Ou seja, do ponto de vista jurídico, ao concluinte do curso técnico, essa pessoa é um profissional, uma profissional formada, que pode até mesmo, dependendo do curso, né, ele deve ter um registro profissional em alguma entidade para exercer a sua função. Então, a coisa é séria. Né? Esse é o primeiro ponto. Tá? E o segundo ponto é falando sobre os fundamentos. O que é que vai fundamentar? O que é que faz com que o curso seja um curso técnico, né? Diferente dos demais? Agora, do fundamento desses cursos, para quem tenha eventual dúvida a respeito disso, depois do programa, é só procurar aí Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. A terceira versão desse catálogo foi publicada em 2016 e ela é a mais atual. Esse é um catálogo que traz ali todas as bases a respeito do que um curso deve ter para se enquadrar na condição de curso técnico. E o interessante é saber que todos esses cursos são divididos por eixos tecnológicos, o que é uma proposta muito interessante, uma vez que esse é um passo no sentido daquilo que a gente conhece como politecnia, ou seja, uma formação para uma área do conhecimento, não necessariamente para uma profissão. Assim, respondendo agora a pergunta, eu acredito que os cursos técnicos não sejam um atalho. Os cursos técnicos, na minha visão, eles são o caminho. Eu acredito que eles sejam a primeira alternativa dentro do ponto de vista da formação profissional do indivíduo, dado que todos nós vivemos do trabalho.
Então, nós não vivemos senão do trabalho. Quem não vive do próprio trabalho, vive do trabalho do outro. Isso é o que eu costumo dizer nas salas de aula, mas todos nós vivemos necessariamente da condição do trabalho. Tá? Então, para que esse trabalho seja desempenhado necessariamente, ele depende de conhecimentos técnicos. Então, nós estamos falando, pelo menos aqui nesse trecho, nesse ponto, de conhecimentos técnicos de nível médio, mas todos nós dependemos de conhecimento técnico, independentemente do nível da nossa, enfim, da nossa formação, da nossa graduação. Tá? Então, com relação ao que a gente está vivenciando agora, de acordo com aquilo que a gente vem aprendendo com a história, enfim, necessitamos sim de pessoas bem formadas em suas áreas de atuação para que possamos, enquanto sociedade, construir uma base sólida para o desenvolvimento tecnológico, para o desenvolvimento econômico e, consecutivamente, um desenvolvimento social. Rogério, muito bem a sua colocação, então, trocando a palavra ali atalho pelo caminho, né? Então, não é, eu posso também por aqui, não. O curso técnico é o caminho, é a entrada para o mercado da profissão. Essa colocação sua me faz refletir quando eu vejo as estatísticas, né? Pegando aqui, segundo dados que coletei no observatório aí do Plano Nacional de Educação, em 2009, desculpa, em 2019, no Brasil foram registradas apenas em torno de 1.900.000 matrículas nos cursos técnicos, enquanto no superior foram quase 8.500.000 matrículas. Se o curso técnico é o caminho, por que a gente vê essa inversão, Rogério? Você que está no mestrado exatamente da educação profissional, atua no Instituto Federal voltado como professor na educação profissional. Então, na sua visão e nos seus estudos, qual é a fonte do brasileiro procurar mais um curso superior do que um curso técnico? Ressaltando aqui para os nossos ouvintes, a gente não está falando mal da faculdade, né? Não estamos dizendo que não deva fazer, mas apenas tentando entender qual é o motivo desse desequilíbrio. Bem, vamos lá. Quando falamos de números, temos que ter noção de que esses dependem muito mais de interpretação do que as próprias palavras, né? Então, mas em se tratando da questão dessa síndrome que você levantou, dessa vontade, eu acredito que seja por conta de um processo histórico de impossibilidade. Imagine, por exemplo, o seguinte, que você viva num centro urbano onde as pessoas ditas bem-sucedidas do ponto de vista material tenham carros. Você não tem, mas as pessoas têm. Ao longo do processo, você vai melhorando a sua condição de vida. Consegue fazer alguma economia e acaba tendo condições de comprar um carro. Você tem a condição, ainda não comprou. Então, imagine o seguinte, só que agora, ao longo desse processo, essa sociedade mudou. E as pessoas não querem mais ter carros. Não querem mais ter carros porque não querem a propriedade do objeto, do carro, seja lá qual for o motivo. O carro polui, ocupa espaço, você tem que pagar mais impostos que você já paga, tem a questão da manutenção, enfim. Olha só, logo na sua hora, logo no momento que você desenvolveu, que você adquiriu ali condições materiais para a compra daquilo que era o ícone de sucesso financeiro, vamos assim dizer, agora já não é mais tão legal ter um carro. Só que para você isso não importa, você vai querer ter um carro. Por quê? Porque isso, ao longo do processo, sempre foi uma impossibilidade sua. E agora que é possível, você o fará. E é justamente assim que eu vejo essa questão. Por conta de um direito negado ao longo da história, quando se tem minimamente a oportunidade de fazer aquilo que o seu avô não pôde fazer, que o seu pai não pôde fazer, que a sua família não pôde fazer, você vai lá e faz. Então, por exemplo, quantas vezes a gente ouve as pessoas dizerem eu sou a primeira pessoa formada na família? Isso é muito comum, por conta justamente desse processo histórico de negação. Então, ao meu ver, essa síndrome é um resultado de um processo histórico de negação. Resumidamente, né, daquilo que você falou, nós não estamos negando a questão da importância de um curso superior. Não é isso. Mas as pessoas, de modo geral, veem no curso superior algo voltado às suas conquistas, às suas próprias conquistas pessoais. Né?
às vezes vão fazer um curso sem o mínimo conhecimento do que ele oferece, independentemente dele ser bom ou não, né? Talvez seja por isso que haja tanta desistência também. É claro que temos que levar em consideração muito da questão econômico-financeira da pessoa. Às vezes a pessoa não tem mais condições para estudar, até mesmo sendo aí uma universidade pública, que ainda assim tem custos, né? Tem os seus custos envolvidos. Mas, dos nossos conhecimentos, das pessoas próximas que nós temos, a gente verifica muito essa questão, que ter um curso superior é, sim, uma conquista. E é por isso que esses números são tão discrepantes assim. Então a gente pode falar que, na verdade, o que a gente vive hoje, o que a gente presencia hoje nos números, é mais uma questão de reflexo histórico, propriamente dito, do que reflexo da economia. Então, por isso que nós vemos aí muitas pessoas se esforçando e, de fato, às vezes, até se sacrificando por um curso superior, enquanto ele poderia estar fazendo um curso técnico, talvez até investindo financeiramente menos naquele momento, mas que a longo prazo pudesse lhe render condições para ir para um curso superior com muito mais condições, talvez até escolher um curso que ele deseja, né? Porque eu também, Rogério, já presenciei muitos conhecidos aqui fazendo um curso superior, muitas vezes, é o que eu posso pagar, mas o que eu queria era o outro. Então aí que vem a pergunta, né? Por que não fez um curso técnico inicialmente na área desejada, que é uma porta de entrada para o mercado de trabalho que vai lhe render financeiramente condições para daí sim escolher o curso desejado, né? Então, pelo que você coloca aqui, a gente vive uma questão histórica que acaba refletindo no próprio trabalhador, na própria escolha do trabalhador, né? Exatamente, essa é a perspectiva, né? Muito do que a gente desenvolve, muito dos nossos reflexos atuais são justamente frutos de um processo histórico. Sobretudo na questão do ensino superior no Brasil, ele tem essa faceta de conquista. É óbvio, se você fez, se você cursou e você concluiu, é óbvio que ele é uma conquista, mas a questão é dessa conquista praticamente física dos sujeitos. As pessoas querem se formar porque o avô não teve condições, porque o pai, né, ainda foi uma realidade muito diferente da do pai, e por aí a coisa, na minha percepção, a coisa flui nessa perspectiva. E só mais um gancho com relação a essa questão, eu dou aulas no curso superior e tenho uma boa quantidade de alunos que são formados, por exemplo, nos cursos técnicos, alguns deles formados no curso técnico da própria instituição onde eu leciono. E a diferença na maturidade é gritante daquela pessoa que veio do ensino fundamental, do ensino médio, propedêutico tradicional, e daquele que veio a partir ali de um ensino técnico integrado, né? Um ensino técnico integrado com algum ensino técnico integrado, né? Esse é o termo. Enfim, e a diferença entre esses dois aí é uma diferença muito grande, porque você percebe que já teve ali uma questão que envolveu as questões referentes ao mundo do trabalho, aos processos de troca, as questões mais amplas do conhecimento humano, né? Ou seja, ele já conhece uma matemática aplicada, ele já conhece uma geografia aplicada, uma história aplicada. É muito comum a gente falar em matemática aplicada, né? Talvez não seja tão comum falar em geografia e em história aplicada, mas como eu digo nas nossas salas de aula, o que é o comércio exterior, se não a junção da geografia e da história aplicada a uma ciência social? Comércio exterior é isso, né? Comércio exterior é isso. Geografia e ciência e história aplicadas. Rogério, então se nós temos aí já, pela tua própria experiência, em que o aluno que passa por um curso técnico, ao chegar no curso superior, ele desenvolve muito mais e também consegue se apropriar muito mais dos conhecimentos que ele vai se deparar lá no ensino superior. Então, o que a gente pode fazer? Qual seria um caminho hoje
para que a gente possa conscientizar o nosso aluno, principalmente os nossos jovens, Rogério, que estão aí no ensino médio. E eu também traria e expandiria essa pergunta para os nossos professores do ensino médio. Porque eu percebo também que algumas vezes o nosso professor, ele muito bem intencionado, claro, mas ele estimula o aluno dele no ensino médio a fazer a faculdade. Fazer agora o Enem, no passado, na nossa época, né, no vestibular, eles estimulavam, não, você tem que ir para o vestibular. O que, que nós podemos fazer, tanto para esse jovem, quanto para esses pais, quanto para esses professores, para mostrar o curso técnico como sendo o caminho, a porta de entrada para a educação profissional e posteriormente para a educação superior? Bem, vamos lá. Vamos dividir aqui. Primeiro ponto é considerar a atividade, o trabalho, como uma atividade voltada à manutenção da própria vida. Isso pode parecer muito filosófico, mas se nós pegarmos aqui do ponto mais concreto, ele deixa de ser filosófico e vai aqui para as vias de fato. Como havia dito antes, ninguém vive senão do trabalho. Essa é uma questão de praxe. Quem não vive do próprio trabalho, vive do trabalho dos outros. Entendido aqui, até aqui. Então, dentro do contexto ali dos profissionais da educação, sobretudo os profissionais da educação voltado à educação profissional, eu acredito que a conscientização deva ser o seguinte: onde é que essa minha área de atuação, ou a área de atuação da qual eu ministro aulas, de qual eu ensino, se insere na vida cotidiana do indivíduo? Esse é um exercício que todos nós, professores, temos que fazer. E digo, independentemente de sermos de área técnica ou não sermos de área técnica. Por exemplo, muito provavelmente, quando já fomos mais jovens, já perguntamos, ou verbalmente, ou para nós mesmos, para que eu vou, o que é que isso será útil, no que é que isso será útil na minha vida. Porque a pessoa, o indivíduo, sobretudo quando muito jovem, ele não tem essa capacidade de juntar uma coisa com a outra. Ele não relaciona uma coisa com a outra. É mais ou menos como, por exemplo, você está ali numa determinada situação, onde você tem um professor de fazer arroz, o outro professor de fazer feijão e o outro professor de fazer farofa, por exemplo. Né? Só que você não se dá conta de que você deve necessariamente juntar todas essas competências se você quiser um prato diferenciado, um baião, né? Por exemplo. Né? Então, você é tecnicamente competente de fazer as três coisas individuais, mas não faz a menor ideia de como é que isso se junte na prática, né? Propriamente dita. Então, eu acho que o papel dos professores, independentemente de sermos professores das áreas técnicas ou não, é justamente darmos condições para que os nossos alunos eles vejam as ciências, né? É isso que nós fazemos dentro de sala de aula, para que eles possam verificar as ciências do modo como elas se manifestam no dia a dia. A economia, por exemplo, não é só números, ele é comportamento humano também. Tá? Eu vejo muitos professores, por exemplo, muitas pessoas, não professores, mas muitas pessoas, sobretudo em matérias jornalísticas, dizendo algo mais ou menos do tipo: as pessoas têm que ter disciplinas pedagógicas sistematizadas nas escolas, por exemplo, para aprender a se relacionar com os outros. As pessoas têm que ter disciplinas relacionadas a saber como se comportar no trânsito, por exemplo. E eu sou muito contrário a essa visão, por quê? Porque eu vejo que isso já tem. Infelizmente, não é bem dado. Por exemplo, uma pessoa que tem uma boa formação de disciplinas como sociologia, como filosofia, ela não vai precisar disso. Ela já tem isso. Ela só vai sistematizar para aquilo que ela precisa no cotidiano. Essa é a questão. Então, só um parênteses, né? Pegando aqui um outro gancho, em relação a essa quantidade de disciplinas, vamos chamá-las assim de disciplinas atuais, que muitas pessoas acham que
é obrigação da escola, de fato o é, mas não encaixotado nessa maneira. Mas não encaixotado de aula para o trânsito, aula para respeitar os outros, aula para... Não, você já tem. Infelizmente, muitas vezes, isso daí também é um direito negado. Muitas escolas não têm, por exemplo, sociologia. Muitas escolas não têm, por exemplo, filosofia. E aí temos aí automaticamente essa má formação no ensino médio, vamos assim dizer. E no segundo ponto, né, tentando ser aqui um pouquinho mais enxuto do que o primeiro, a questão dos vestibulares de um tempo atrás, que agora, né, esmagadoramente é a questão do Enem propriamente dito, muitos professores incentivam por conta do seguinte, acredito que muitos vão ficar chateados comigo nesse sentido, mas, enfim. A questão é, quando você coloca ali um aluno com uma boa pontuação no Enem, nas áreas ali, nas suas tecnologias, que a prova se divide, né? Nas suas tecnologias e a questão da redação, onde a prova se divide, você tem um elemento onde você mensura. Essa é a questão. Então, tanto escolas privadas quanto escolas públicas, quando chega a época, né, no começo do ano, agora a gente não sabe como é que vai ficar, mas enfim, até então, no começo do ano, colocam lá tantos com tanta pontuação aprovado, determinada pontuação no Enem, na redação foi aqui, foi melhor aqui, determinada pontuação em matemática, nas áreas da matemática são aqui, por aí a coisa vai. Então, isso acabou sendo para as escolas, o que para mim não é muito bom, pelo menos a princípio, um denominador, um marcador de posição. Né? A escola que mais aprova no Enem no Estado. Então, quando você matricula, ou quando você vai, né? Você, o aluno, vai, ou o seu pai, o seu responsável, matricula lá, você já sabe muito bem o que esperar daquela instituição. Agora, isso não significa um desenvolvimento dessa nossa preocupação aqui, que é um desenvolvimento da formação humana integral, que necessariamente inclui o quê? Que necessariamente inclui o trabalho. Né? Essa é a questão. Então, do porquê das super ênfases agora na questão do Enem. Porque é um número mensurável, é quantificável. Eu vejo a escola, né? A escola vê, a escola mostra para os outros, a escola diz para o que é que serve. Então, é mais ou menos pelo menos é mais ou menos a minha visão em relação a isso. E isso não cobre o aluno no processo de desenvolvimento profissional, cidadão, seja o que for. Também é essa questão. O compromisso da escola com o indivíduo acaba na faixa na frente da escola. Tantos pontos, entrou na federal. Acabou. O relacionamento a partir daí, né? Eu acho que você trouxe aqui uma fala bem interessante, né, que muitas vezes ela é negligenciada, né, Rogério? Formação humana integral. A formação humana ela vai muito além do que você decorar uma fórmula para passar no vestibular, né? Eu, inclusive, vi um podcast nessa semana que falava exatamente sobre isso. De novo, peço desculpas aí aos professores dos cursinhos, que talvez para não nos interpretar mal, não me interpretar mal nessa hora, mas por que os professores dos cursinhos são tão valorizados? Porque eles ensinam a decorar, né? Se o aluno entendeu o que foi ou não foi, se ele sabe aonde aquela fórmula química ou aquela fórmula física vai ser aplicada, é um mero detalhe. Mas ele decorou a fórmula, chegou no cursinho, chegou no dia do Enem, chegou no dia do vestibular, conseguiu uma boa nota, né? Então você vê que, infelizmente, pelo que tu fala aí, a gente consegue perceber, né, que muitas vezes nessas formações é mais importante o número, a média e a faixa na frente da escola do que, de fato, a formação humana integral, que inclui o trabalho, né, Rogério? Exatamente. E aí eu sei que você vai receber alguns hates de alguns professores. Isso faz parte do Faz nosso parte, trabalho, né? né? Faz parte do nosso trabalho. Mas eu vou parcializar aqui uma defesa em relação a eles.
Se o ambiente é um cursinho dedicado a tal atividade, tudo bem. Eu, particularmente, não vejo problema. O problema é quando o professor, dentro de uma sala de aula, ali do ensino médio, por exemplo, ele se comporta como um professor de cursinho. Esse é o problema. Porque o professor de cursinho, estando lá no curso, preparatório para alguma coisa, ele está fazendo o papel dele. As pessoas vão ali para aquilo. Agora, esse mesmo professor, o professor estando dentro da sala de aula de um ensino médio, ele não pode se comportar dessa maneira. Ele tem necessariamente que ter um compromisso a longo prazo com o sujeito. E um compromisso a longo prazo não passa por esses pequenos atalhos, né? De decorar, de fazer musiquinha, ou de seja lá o que for. Essa é a questão. E Rogério, e voltando aqui para um bloco anterior, você também apontou ali que os cursos técnicos eles formam, né, através de eixos tecnológicos para áreas do conhecimento. E quando a gente está falando no profissional pós-pandemia, em que esse mundo está mudando numa velocidade tão incrível, tão insana, né, Rogério? Eu fiz o meu curso técnico em contabilidade e me formei em 1994. Eu entrei no início dos anos 1990 no curso técnico, que naquele momento era a única opção que eu tinha na minha cidade. Eu tinha lá opção de educação geral, magistério e técnico em contabilidade. Naquele tempo, a gente queria chegar ao terceiro ano do curso para ir para a sala de datilografia. Então, ir para uma sala de datilografia no curso técnico em contabilidade era o máximo que a gente poderia fazer, era o sonho de todo aluno que estava naquele curso. Só que hoje, essa formação, eu fiz curso de datilografia também, não foi só no ensino médio, mas também tenho, eu não lembro agora se é diploma ou certificado, que está lá escrito, mas certificado, né, de datilografia. É, exatamente, então olha só o que a gente fazia, né? E ajuda muito, inclusive. Eu digo que hoje faz falta. Acho que os nossos alunos precisavam ter curso de datilografia hoje para poder fazer uma digitação melhor. Mas voltando aqui, nós estamos vivendo um mundo em que antes eram décadas, antes eram séculos, milênios, hoje precisam apenas semanas para que a gente tenha uma transformação cultural e humanística e tecnológica no mundo inteiro. Então a gente vê que muito rapidamente as coisas mudam. Então, o curso técnico, Rogério, que tem uma formação hoje de 1 ano e meio a 2 anos em média, dependendo do tipo de curso, né? É, esses cursos que formam para áreas do conhecimento específicas. Voltando lá ao início da nossa fala. Você hoje, como profissional, um mestrando na área da educação profissional, enxerga então eles como realmente sendo o caminho também para o profissional pós-pandemia, para formar ou reformar até este profissional para que ele esteja adequado às novas necessidades que estão frequentemente surgindo neste novo mundo? Bem, vamos lá. Essa questão é uma questão bastante ampla, mas vamos tentar reduzir aqui. Primeiro ponto, né, para a gente levantar, é a questão daquilo que se chama de mercado de trabalho, mercado de trabalho. Tá? Primeiro, há muitas pessoas que se revoltam com esse termo. Eu não sou um deles, tá? Porque eu acho que o mercado de trabalho ele existe, uma vez que mercado nada mais é do que o local onde você tem a oferta, né? Onde você tem a compra e a venda, basicamente. Se você tem a compra e se você tem a venda, você tem um mercado. E o que é que nós fazemos? Nós vendemos a nossa força de trabalho. Essa é a questão. Né? Então, fazemos sim parte de um mercado. Agora, acreditar que tudo se resume ao mercado de trabalho, aí é incorreto. O trabalho é muito mais amplo e de tão amplo que cabe até mesmo a questão do mercado. Mas o trabalho é mais amplo do que isso. Né? Nós precisamos do trabalho até mesmo por questões sociais, independentemente de questões econômicas. Às vezes eu ouço muitos alunos, e às vezes a gente, né, troca ideia com algum deles, quando possível, dizendo alguma coisa mais ou menos do tipo: eu não vou fazer determinado estágio porque eu não preciso do trabalho. E eu costumo dizer: você precisa do trabalho. Pode ser que você não precise do emprego, mas o trabalho, de fato, você precisa.
É uma parte integral da sua vida, né? Do qual você vai desenvolver competências para agora, para o seu futuro. Essa é a questão. Então, falando desse ponto, do ponto de vista do qual a gente está vivenciando agora, sim, nós precisamos de profissionais bem formados, e esses profissionais bem formados não são necessariamente apenas aqueles profissionais altamente técnicos. Precisamos dos altamente técnicos? Sim, claro. Seja um prestador de serviço, por exemplo, seja um vendedor de tecnologia, né? Nós não estamos dispostos, muitas vezes nós fazemos, mas não estamos dispostos a pagar por aquilo que é mal feito. Essa é a questão. Então, o que é que essa nova realidade, né, elas vêm nos mostrando, fazendo a ligação do tempo com a questão do ensino técnico de nível médio propriamente dito. Ele é um pouco mais rápido, mas isso não significa que ele seja menos denso por conta disso. E essa questão do que foi levantado lá no começo, essa questão das áreas do conhecimento, volto a dizer que eu vejo com bons olhos, justamente porque nós estamos discutindo a redução de profissões. As profissões, elas reduzem, elas mudam, elas se transformam. Agora, as áreas do conhecimento, não. As áreas profissionais, elas não sofrem tantas alterações ao longo do processo quanto as profissões. Por exemplo, né, falando aqui diretamente disso, né, que nós dependemos tanto, que é da TI, por exemplo. O que é a TI? Né? A tecnologia da informação na sua base. A tecnologia da informação na sua base, ela é comunicação. A TI ela pode sofrer diversas modificações ao longo do processo daqui para frente, e irá sofrer. Agora, o processo comunicativo entre nós, ele é uma necessidade eterna. Enquanto nós existimos, existirá essa necessidade de comunicação. Assim como eu havia dito, por exemplo, da minha área de atuação em sala de aula. Comércio exterior. Né? Uma pergunta que é uma provocação e o começo das minhas salas de aulas para quem está começando isso no ensino médio. Eu pergunto para eles o seguinte: por que é que as nações comercializam? A nossa obrigação é saber, nesse primeiro momento, é saber disso. Por que as nações comercializam? E faço questão, ao longo do processo de desenvolvimento das aulas, que todos saibam que as nações comercializam porque nós não somos capazes de produzir tudo aquilo que necessitamos. Então, o comércio é uma prática social. Então, se a gente vai investigar desse ponto de vista, a gente vai começar a verificar que as bases elas são muito sólidas e muito bem estabelecidas nesse sentido. Então, o papel, e aí a gente volta a falar da questão do mercado de trabalho novamente. O mundo do trabalho é muito maior do que o mercado de trabalho. Agora, é claro que o trabalho, na sua condição material mercadológica, ela vai depender de pessoas que entendam tanto do processo final, de como é que eu vou fazer uma venda de determinado produto para determinado país, qual é a legislação hoje, quanto também dos processos de construção histórica. Porque, dado o momento que eu sei que eu não sou capaz de produzir tudo aquilo que necessito, logo, tenho no meu trabalho uma moeda de troca para fazer com que os outros produtos me sirvam, automaticamente eu desenvolvo aí a consciência de uma pessoa voltada à área comercial um pouco mais ampla. E ampla no sentido da própria flexibilização. Hoje eu posso estar vendendo sapatos. Amanhã eu posso estar vendendo camisetas. Daqui a pouco eu posso estar vendendo vacinas, por exemplo. O que eu tenho que ter é uma base muito bem consolidada. Esse é o ponto central e é isso com que todos nós, né, nós os professores dentro de sala de aula, temos que nos preocupar em dar uma base sólida para que, assim como nós sabemos, né, no ramo da construção civil, para quem vai construir um prédio,
Ele pode até balançar lá em cima, o que ele não pode balançar é embaixo. Essa é a questão. Então, um estudante com uma base muito sólida, ele pode sim ter condições aí de se flexibilizar nesse sentido. Lembrando, estudando para o seu estudo voltado a uma emancipação pessoal, podendo aí ter o seu valor dentro da questão do trabalho no seu sentido mercadológico. Você trouxe aqui, Rogério, uma palavrinha que eu também, inclusive, já escrevi um texto a respeito disso, né? Emprego ou trabalho. Eu acho que esse é um outro ponto, né, Rogério, que a gente precisa trazer para a discussão, que neste novo mundo, até não estava na nossa pauta aqui, mas como você trouxe, ele encaixa perfeitamente, né? Emprego ou trabalho. Neste novo mundo, talvez eu arriscaria dizer que a maioria dos nossos jovens que hoje estão fazendo a educação fundamental, educação básica, o ensino médio, né, como um todo, eles quando chegarem ao mercado de trabalho, eles vão ter muitas opções de trabalho, talvez até mais opções que nós tivemos, mas vão ter muito menos opção de emprego, né? Então, esse é outro ponto que a gente tem que começar a discutir. É algo muito amplo. Né? Você é de tão amplo que a maior parte das vezes o trabalho que a gente faz não é remunerado, de tão amplo que ele é. Agora, uma questão, qual a diferença? Né? Falar, qual a diferença entre o trabalho e o emprego? Emprego é condição. Emprego, do ponto de vista histórico, também é uma condição moderna. Quando é que as pessoas empregam as outras, do ponto de vista histórico? Há muito pouco tempo. Desde quando as pessoas trabalham? As pessoas trabalham desde que as pessoas são pessoas. Né? E quando é que se tem emprego? De um ponto de vista aí, do ponto de vista histórico, é um fenômeno muito atual. E é uma condição. Né? O emprego é uma condição. Eu dependo de alguém me empregar para que eu seja um empregado. Agora, não dependo de um emprego necessariamente para trabalhar. Uhum. Eu trabalho independentemente, o sujeito trabalha independentemente do emprego, de ter um emprego ou não. Do contrário, nós não teríamos tantos trabalhadores desempregados. Exatamente, né? E neste mundo pós-pandemia, um mundo em que o home office vai se tornar cada vez mais presente na vida dos trabalhadores, então nós teremos aí, né, muitos trabalhadores de casa trabalhando, talvez como freelancer, de maneira avulsa ou por demandas específicas, mas sem necessariamente terem o emprego garantido. Eu acho que esse também é um tema ótimo para outro episódio, né? Para a gente discutir como estes trabalhadores, que não terão emprego, mas terão trabalho, irão se preparar para uma vida pós-trabalho, né? Porque muita gente hoje está empregado pensando na aposentadoria, pensando em todos os benefícios que vão obter no pós-emprego, não no pós-trabalho, né? E a gente vai ter que começar a rediscutir o que vai acontecer no pós-trabalho, né? Mas isso é o tema para um outro episódio. Quem sabe a gente se encontre novamente para isso, né, Rogério? Perfeitamente. Já estamos, infelizmente, se encaminhando aí para o final do nosso episódio aí. Se a gente quiser, a gente passa a tarde inteira discutindo, né? Mas eu queria, antes de se encaminhar efetivamente para o final, eu queria trazer aqui só um tema ainda que muita gente questiona, e eu acho que você já, de uma forma ou outra, você já respondeu lá no início, né, da nossa fala, mas o salário de um técnico. Muita gente tem o preconceito, eu vou fazer faculdade para ganhar mais. Mas no final o que a gente vê é que muito técnico formado em algumas áreas específicas, às vezes recebe até muito mais, 2, 3, 4 vezes mais do que um graduado, né? Na área que você atua e também buscando aí a realidade aí do norte, né? Eu estou aqui no sul do Brasil, em Santa Catarina, você está aí no norte do país, então são realidades bem distintas, né? Nós temos vários Brasis dentro do único Brasil, né? Então esse é outro erro, né? Muitas vezes a gente querer comparar o sul com o norte, o centro-oeste com o sudeste, que são realidades totalmente diferentes. Aqui em Santa Catarina mesmo, nós temos vários Brasis dentro de Santa Catarina. Então imagine você comparar no todo, né? Mas voltando para essa questão, como você percebe isso e qual é a sua experiência até com seus alunos em relação à questão salarial? Muita gente, muitas vezes, se nega a fazer um curso técnico achando que vai ganhar menos do que uma graduação. Isso é mito? É verdade? Ou é os dois? Bem,
Eu posso dizer que é os dois. Então, falando uma palavrinha que eu falo muito dentro de sala de aula, logo nos primeiros 15 minutos, eu falo, é relativo. Aí o pessoal fala, "Ah, mas tudo é relativo?" Einstein já dizia, né? Que sou eu para dizer que não é. Então, é tudo relativo. A questão do pagamento de uma prestação de um serviço, vamos dizer assim, de uma pessoa técnica, ele costuma ser técnico, aqui eu estou dizendo de um técnico já experiente, já testado, talvez não tão experiente ao longo de 10, 20, 30 anos, mas enfim, alguém bom, né, que desenvolveu capacidades técnicas interessantes em relação àquilo que se propõe a fazer, ele costuma ser muito bem remunerado. Essa é a questão. Por quê? É aí falando da minha realidade aqui. Talvez seja um pouco da realidade do Brasil, mas em alguns pontos a realidade se torna ainda maior, né? Aqui no norte, enfim, moro aqui há mais de 20 anos, no estado do Amapá, então eu percebo que a questão é a seguinte, é a falta justamente de uma força de trabalho técnica voltada a determinadas práticas. E essas práticas, essas necessidades, muitas vezes elas são simples. Isso que, diga-se de passagem, até aumenta a nossa responsabilidade enquanto formadores, né? Porque nós conhecemos essa realidade. Está faltando gente. Então, aumenta a nossa responsabilidade nesse sentido. E da questão do ensino superior propriamente dito, muitos deles, dessas profissões, elas são montadas assim para gerência, para a gerência propriamente dita. E eu, na minha condição de trabalhador há 20 anos atrás, por exemplo, eu já tive em algumas situações onde eu recebia, tinha ali um trabalho, um recebimento financeiro por determinadas demandas, que superavam a quantidade daquele que me gerenciava, por exemplo, né? Porque era um papel mais genérico dele em relação ao meu. Essa é a questão. E, sobretudo, aquela questão também de, vamos lá, quando você já encontra determinado conforto, onde você está no local, e aí entra o papel da emancipação dentro do contexto do trabalho, onde você está no local porque você quer estar naquele local, porque você optou por estar naquele local. Então, mais uma vez, isso é algo que o ensino técnico bem fundamentado ao longo do processo de desenvolvimento vai lhe proporcionar essa tal emancipação. Porque quando se fala de emancipação, muitas vezes a pessoa fala, mas eu vou viver a minha vida do trabalho. Isso não é emancipação. Mas não é isso. Trabalho é a condição humana. Quando se fala de emancipação no trabalho, é você fazer aquilo que você deseja fazer. É você trabalhar em determinada empresa onde você deseja trabalhar. Até mesmo não trabalhar para empresa nenhuma, prestar serviços para a empresa que tem um projeto do qual você acha mais interessante, por exemplo, né? Então, resumidamente, infelizmente no Brasil, técnico de sucesso é treinador de futebol, mas não deveria ser assim, né? Técnico de sucesso é aquele que teve uma boa formação técnica e entendeu, a partir dos seus princípios, a partir dos princípios do trabalho, né, a sua função dentro da sociedade. Essa é a questão. Deveria ser assim. E é justamente esse nosso trabalho cotidiano, né? Então, um técnico bem formado, o técnico de nível médio, bem formado, um profissional técnico que seja especializado, que tenha trabalho, não necessariamente emprego, e se dedique e se mantenha atualizado, seja por meio de outros cursos técnicos ou até mesmo outros cursos de formação inicial e continuada, certamente eles terão um ganho relativo adequado, um salário, né, que, como a gente mede as coisas, muito bom para o seu padrão de vida, né? Tudo vai depender da dedicação, da formação e o mais importante, né, Rogério? Nós que estamos aqui na divulgação científica e nos nossos podcasts voltados à educação propriamente dita, trazendo essa discussão, eu acho que
o mais importante, né? Este trabalhador jamais vai poder parar de estudar, né? Isso realmente não existe. A questão do estudo está intrinsecamente ligado à questão do trabalho, né? Quando a gente fala, eu quero determinada profissão, por exemplo, porque eu não tenho que estudar tanto. Enfim, se você não tem que estudar tanto por conta de determinada profissão, muito provavelmente essa profissão daqui a pouco vai deixar de existir. Essa é a questão. Por exemplo, eu estudo todos os dias, né? Eu tenho necessariamente que estar informado sobre as atualizações das questões comerciais, sobretudo do ponto de vista nacional, todos os dias. Então, eu tenho um feed no computador para que me alimente as novas atualizações, as novas legislações, um determinado tributo que deixou de existir ou que incidiu em determinado produto que não incidia. Então, eu tenho isso no meu computador, tenho isso também no meu telefone, enfim. Então, sempre quando sou atualizado, eu vou verificar do que é que se trata, o que é que isso, enfim, influencia dentro da questão do comércio exterior, de modo geral, quanto no Brasil, quanto dentro de sala de aula para os meus alunos nesse sentido. Então, essa questão de não se atualizar, de não estudar propriamente dito, para um profissional, isso não existe. E se existir, de fato, essa pessoa não é profissional da área. É aquela história, né? Tem um meme que corre aí pela internet dizendo que no passado estudávamos 10, 12 anos para ter um trabalho a vida toda. Hoje estudamos a vida toda para nos mantermos empregados e trabalhando, né? Mudou completamente a. Se encaminhando para o final, você falou uma palavrinha mágica, que é um feed, né? Feed lembra podcast. E podcast lembra outros colegas, né? Inclusive, nós temos aí o Rogério, então, vai fazer o seu jabazinho aí do EPTcast daqui a pouquinho. Mas nós temos aí outros colegas do mundo de podcast da educação, que eu vou deixar aqui na descrição do episódio, que é o linktree/podcast educação. Inclusive o Classe Tech e o EPTcast estão lá relacionados. Para você que quer conhecer outros podcasts também voltados para a educação, linktree/podcast educação. Vale muito a pena, são podcasts dos mais variados aspectos e temáticas, mas todos eles voltados para a educação. Então, infelizmente, já chegamos ao final do nosso episódio, mas não podemos finalizar sem antes você falar um pouquinho sobre o seu mestrado, que também a gente não falou, falamos durante o episódio que você está fazendo, mas não falamos sobre o título dele, né? E também para falar um pouquinho sobre o EPTcast. Então, deixar aí a palavra aberta aí para você se despedir dos nossos ouvintes do Classe Tech e também fazer as tuas considerações finais e falar do seu mestrado e também do EPTcast, Rogério. Então, da questão do que é que eu me preocupo em fazer agora, né? Já é mais ou menos um ano de curso, enfim, ainda há um ano aí pela frente, vamos ver como será nesses tempos conturbados. Eu sou estudante do curso de mestrado profissional em educação profissional e tecnológica. Esse é um curso feito nacionalmente, então nós temos polos aí, agora, em 2020, em todo o Brasil. Enfim, nós tratamos de questões relacionadas ao ensino, à educação profissional e, sobretudo, as questões relacionadas aí à pesquisa, né? As pesquisas nessas áreas aí também. E a minha preocupação com ele, que vai ser justamente o meu projeto, meu produto educacional, né? Que mestrados profissionais exigem produtos educacionais, é justamente esse podcast, que é o EPTcast, que é um podcast voltado à divulgação científica das áreas da educação profissional, da área da educação profissional e tecnológica. A minha preocupação inicialmente em fazê-lo foi por conta do seguinte: primeiro ponto, né? Eu não posso dizer que não há, mas eu não encontrei à época, comecei a estudar, seria interessante que alguém fizesse. Se eu não encontrei, então a responsabilidade é minha, né? Então a gente não pode ficar apenas reclamando. Quero que tenha, não tem? Quero que tenha, então faço. É mais ou menos esse o projeto, né? E foi mais ou menos daí que ele nasceu, com essa preocupação justamente de fazer divulgação científica nessa área, que na sua totalidade está dentro das áreas da humanidade, né? A educação está dentro das áreas da humanidade,
que muitas vezes não é entendido como o seu princípio científico, ele não é entendido como tal. Né? As pessoas falam das áreas da biologia, das áreas das ciências naturais, tudo mais, e as ciências humanas, elas sempre ficam meio de lado, melhor dizendo. Né? Então, essa foi a minha preocupação. Então, divulgar ciência no campo das humanidades, dentro da educação especificamente falando, dentro da educação profissional e tecnológica. Então, já fazendo aí o convite para a sua audiência, você pode encontrar aí o EPTcast em todos os agregadores de podcasts, você também tem lá no Google Podcasts, enfim, no Spotify, na Deezer e em vários outros locais. Se você digitar EPTcast, você vai encontrar. E mandar aqui um abraço ao pessoal de Santa Catarina, né? Que tem um pessoal aí que escuta o EPTcast também. Pessoal de Antônio Carlos, Tubarão, Rio do Sul, Blumenau e também Florianópolis. Um abraço, por favor, continuem ouvindo aí o EPTcast, tudo bem? E até uma próxima oportunidade, Fernando. Muito obrigado pelo seu convite e pela sua consideração. Eu que agradeço, Rogério. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. E também agradeço ao nosso ouvinte pelo download deste episódio. E também faço o convite, né? Siga o nosso feed, tanto do Classe Tech quanto do EPTcast. São dois podcasts que tem que estar aí no seu feed para ouvir toda semana. E também peço para que nos ajude a levar este conhecimento, para levar este conteúdo que a gente produz com muito carinho e muita dedicação para os seus amigos, fazendo o compartilhamento, seja por meio das suas mídias sociais, seja por meio de e-mail, de WhatsApp, né, Rogério? Todos os meios são válidos, né? Então, compartilhe o EPTcast, compartilhem o Classe Tech, porque com certeza, em alguma parte do Brasil, alguém precisa ouvir o nosso recado, né? Que é para fazer com que o nosso jovem, especialmente, venha a ter uma oportunidade de trabalho adequada aí ao longo deste mundo pós-pandemia. Rogério, mais uma vez, muito obrigado, Rogério. Sou eu que agradeço, até a próxima oportunidade. Então, um grande abraço a você, ouvinte. Também convido a conhecer mais do nosso trabalho visitando o blog fernandopitti.com.br. Um grande abraço e até a próxima semana.